Então vamos lá, pessoal, dando prosseguimento aí à nossa Maratona Petrobras 2023.2, né? Edital que saiu agora no finalzinho de dezembro e a prova será realizada agora em 2024. Estarei resolvendo aqui algumas questões que caíram para a prova do último concurso Petrobras para técnico de projetos, construção e montagem da área mecânica, beleza? Então vamos lá. Questão aí de resistência dos materiais, e aqui vale lembrar, pessoal, que algumas disciplinas, né, da área de engenharia, elas se comunicam. Então, essa questão aqui é uma dessas, tá? Que ela está inserida nesse contexto aqui dentro de resistência dos materiais, mas é uma questão que também você vai ver ali dentro de ensaios de materiais, ensaio de tração propriamente dito, e também materiais de construção, ok? Aonde é dito o seguinte: a curva de tração representada na figura acima demonstra o comportamento da deformação de um material quando submetido a uma tensão trativa. A partir das informações da figura e em referência aos conceitos relacionados à resistência dos materiais, julgue os próximos itens. Questão de número 99. O material começa a escoar plasticamente do ponto C até o ponto B, pois do ponto E até o ponto C não há aumento significativo da tensão, tá? Então, bastante cuidado aí com as questões da banca CESP, porque ou ela utiliza algum termo ali no meio do caminho que faz com que a questão esteja equivocada, ou ela pode trabalhar também da seguinte maneira, né? Ela te dá uma determinada frase, metade da frase está certa e a outra metade não. Então, bastante cuidado, tá? Ao analisar as questões da banca CESP. Lembrando que banca CESP, né? Normalmente, a maioria das questões ou das provas elaboradas por ela é padrão. Errou uma questão, você perde aquela questão e mais uma que você acertou, né? Então, na verdade, você estaria perdendo ali 2 pontos. Acertou uma questão, então acertou um ponto, né? Então, você ganha 1 ponto. E deixou em branco, você nem perde nem ganha, beleza? Então, vamos analisar aqui o nosso gráfico, né? Ou o nosso diagrama aqui, que é plotado ali através do ensaio de tração. Bem, então temos aqui o nosso diagrama e aqui nós temos a região do escoamento que ele citou, né? Então, lembrando que o escoamento é justamente onde nós conseguimos observar ali a transição do regime elástico para o regime plástico. Regime elástico, você submete o material a uma determinada carga, ele se deforma, soltou a carga ou liberou a carga, ele volta à sua condição inicial. Regime plástico, você deformou o material uma vez que ele foi submetido a um determinado carregamento, retirou o carregamento, ele não retorna à sua condição inicial, ok? Então, essas aí seriam as definições de regime elástico e regime plástico. Então, o escoamento é justamente aquela região de transição, onde você tem o início do regime plástico, tá? Então, o escoamento é o início da deformação plástica e consiste em um grande alongamento do material sem acréscimo significativo da tensão com oscilações na velocidade de deformação. O ponto E, na verdade, é o que nós chamamos de limite superior de escoamento, que é a tensão máxima durante ali o período de escoamento que eu já defini para vocês o que vem a ser o escoamento. E o ponto C é o que nós chamamos ali de limite inferior do escoamento, né? Que é a tensão mínima durante a região do escoamento, ok? Bem, então você já conseguiu verificar que está errada a questão de número 99, porque ele falou que o material começa a escoar plasticamente a partir do ponto C, né? Na verdade, o ponto C, o material, ele já escoou, né? Aqui nós temos o limite inferior do escoamento. E ele fala o seguinte: pois do ponto E até o ponto C, né, não há aumento significativo da tensão. E é verdade, porque você está dentro da região do escoamento, né? Então, você veja que a questão ela mistura, né, um trecho ali da frase está correta e a outra parte não está correta. Então, a questão aí de 99, número 99, está errada.
Próxima questão, questão de número 100, ele fala o seguinte, que os pontos A, D e E representam, respectivamente, ou seja, nessa ordem, o limite de resistência do material, o limite de proporcionalidade elástica e a tensão de escoamento, tá? Bastante cuidado, principalmente com o limite de proporcionalidade e a tensão de escoamento, tá? Porque dependendo, tá, da elaboração da questão, o autor ele pode considerar esses dois pontos que são distintos sendo o mesmo ponto. Então, bastante cuidado. Você, inclusive, consegue analisar, você consegue visualizar que eles estão bem próximos, tá, ali no nosso diagrama. Vamos defini-los aqui, tá? Então, o ponto A, de fato, é o limite de resistência do material, que corresponde ali à tensão máxima suportada pelo material durante o ensaio de tração, por mais que o material não venha se romper nesse ponto, isso falando do diagrama convencional, tá? Você tem um diagrama real, que num outro momento a gente entra em detalhes aqui, mas esse aqui é o diagrama convencional e você consegue verificar que o material não vai se romper no limite de resistência do material, ele vai se romper no ponto B, e isso se dá por conta ali da redução da seção transversal do corpo quando ele vai se deformando, né? Porque você vai ter que manter, né? Por condições óbvias, você vai ter que manter o volume do material conforme você vai tracionando ele, ou seja, ele vai alongando, então a sua seção transversal vai diminuindo, o que faz com que o material se rompa abaixo do limite de resistência. Bem, aqui o ponto D é o limite de proporcionalidade do material, que vai corresponder à tensão na qual o material já não obedece à lei de Hooke, ou seja, a deformação não é proporcional à tensão, né? A lei de Hooke é quando é o que determina a nossa região elástica, onde nós conseguimos verificar uma proporcionalidade entre a tensão e a deformação. E o ponto E é a nossa tensão de escoamento, que corresponde ali à tensão a partir da qual um material passa a ter a deformação permanente, ou seja, ele deixa de trabalhar na zona elástica. Então, a tensão de escoamento é justamente o ponto ou a tensão a partir da qual a gente começa, né, a adentrar ali a nossa região plástica. Então, se inicia pelo escoamento. Tá? Então, bastante cuidado para você não confundir limite de proporcionalidade com tensão de escoamento. São duas coisas distintas, ok? Portanto, está certa a questão de número 100. Então é isso aí, pessoal. Espero ter mais uma vez contribuído para os seus estudos e vamos rumo à aprovação. Forte abraço e até a próxima.